Leitura do livro de Êxodo, capítulo 11 e capítulo 12. Êxodo, capítulo 11. Então Jeová disse a Moisés: Vou trazer mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Depois ele os mandará embora daqui. Quando os mandar embora, ele literalmente os expulsará daqui. Agora diga ao povo que tanto os homens como as mulheres devem pedir aos seus vizinhos artigos de prata e artigos de ouro. E Jeová deu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés tinha se tornado muito respeitado na terra do Egito, tanto entre os servos de Faraó como entre o povo. Então Moisés disse: Assim disse Jeová, por volta da meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que está sentado no trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho manual. Morrerão também todos os primogênitos dos rebanhos. Em toda a terra do Egito haverá um grande clamor, como nunca houve nem jamais haverá. Mas nem sequer um cão latirá contra os israelitas, seja contra os homens, seja contra os seus rebanhos, para que vocês saibam que Jeová pode fazer distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os seus servos certamente virão a mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vá, você e todo o povo que o segue, e depois disso eu sairei. Com isso, ele se retirou da presença de Faraó com grande ira. Então Jeová disse a Moisés: Faraó não os escutará, para que os meus milagres se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses milagres diante de Faraó, mas Jeová deixou o coração de Faraó ficar endurecido, de modo que ele não deixou os israelitas sair do país. Êxodo capítulo 12. Então Jeová disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a Assembleia de Israel: No dia 10 deste mês, cada um deve pegar um cordeiro para a sua família, um cordeiro por casa. Mas se a família for pequena demais para comer o cordeiro, eles o comerão na sua casa junto com o seu vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Ao fazer o cálculo, determinem quanto do cordeiro cada um comerá. O animal deve ser sadio, macho de 1 ano. Podem escolher um carneirinho ou um cabrito. Ele será guardado até o dia 14 deste mês. E toda a congregação de Israel o abaterá entre o pôr do sol e a noite. Pegarão um pouco do sangue e o aspergirão nas laterais e na viga superior da entrada das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne. Devem assá-la no fogo e comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam nada dessa carne, nem crua nem cozida em água. Assem o animal inteiro no fogo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras. Não guardem nada para a manhã seguinte, mas se sobrar alguma coisa na manhã seguinte, deve ser queimada no fogo. É deste modo que devem comê-lo, com o cinto na cintura, as sandálias nos pés e o bastão na mão, e devem comê-lo às pressas. É a Páscoa de Jeová, pois naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até animais, e executarei o julgamento contra todos os deuses do Egito.
eu sou Jeová. O sangue servirá de sinal para vocês nas casas em que estiverem. Eu verei o sangue e passarei vocês por alto. E a praga não virá sobre vocês para destruí-los quando eu golpear a terra do Egito. Esse dia será para vocês um dia de recordação. Celebrem-no como festividade para Jeová por todas as suas gerações. Vocês devem celebrá-lo, pois é um decreto permanente. Vocês devem comer pães sem fermento por 7 dias. Sim, no primeiro dia devem retirar o fermento das suas casas, pois a pessoa que comer algo que tenha fermento do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia realizarão um santo congresso e no 7º dia outro santo congresso. Não se deve fazer nenhum trabalho nesses dias, só poderão preparar o que cada um precisa comer. Celebrem a festividade dos pães sem fermento, pois nesse mesmo dia tirarei as suas multidões da terra do Egito. E guardem esse dia por todas as suas gerações. Isso é um decreto permanente. Vocês devem comer pães sem fermento no 1º mês, do anoitecer do dia 14 do mês até o anoitecer do dia 21 do mês. Por 7 dias não se deve achar nenhum fermento nas suas casas, porque a pessoa que comer algo que tenha fermento, seja estrangeiro, seja israelita de nascimento, será eliminada da Assembleia de Israel. Vocês não devem comer nada que tenha fermento. Em todas as casas devem comer pães sem fermento. Moisés chamou prontamente todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham um animal do rebanho para cada família e abatam o sacrifício pascual. Depois mergulhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e marquem com o sangue a viga superior e as 2 laterais da entrada da casa. Nenhum de vocês deve sair de casa até o amanhecer. Então, quando Jeová passar para ferir os egípcios e vir o sangue na viga superior e nas laterais da entrada, Jeová certamente passará por alto a entrada e não permitirá que a praga da morte entre nas suas casas. Celebrem essa ocasião. Isso é um decreto permanente para vocês e para os seus filhos. Quando vocês entrarem na terra que Jeová lhes dará, assim como ele declarou, realizem essa celebração. E quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta celebração para vocês? Respondam: é o sacrifício da Páscoa para Jeová, que passou por alto as casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas poupou as nossas casas. Então o povo se curvou e se prostrou. E os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e Arão. Fizeram exatamente assim. Então, à meia-noite, Jeová matou todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava sentado no trono, até o primogênito do cativo que se achava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Naquela noite, Faraó se levantou, assim como todos os seus servos e todos os outros egípcios, e houve um grande clamor entre os egípcios, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Ele chamou imediatamente Moisés e Arão à noite e disse: saiam já do meio do meu povo, tanto vocês como os outros israelitas. Vão e sirvam a Jeová, assim como disseram. Levem também os seus rebanhos de ovelhas e de bois, assim como disseram, mas abençoem também a mim. E os egípcios começaram a pressionar o povo para que saíssem depressa do país, pois diziam: a bem dizer, já estamos todos mortos. Então o povo levou a massa de pão ainda sem fermento e sobre os ombros levou as amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. Os israelitas fizeram o que Moisés lhes havia falado e pediram aos egípcios artigos de prata e de ouro, bem como roupas.
Jeová deu ao povo favor aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhes deram o que pediram, e eles despojaram os egípcios. Os israelitas partiram então de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças, e com eles foi também um grande número de não-israelitas, bem como grandes rebanhos de ovelhas e de bois. Com a massa que levaram do Egito, eles começaram a assar pães redondos sem fermento. Eram sem fermento porque eles haviam sido expulsos do Egito tão de repente que não tiveram tempo de preparar provisões para si. O tempo de morada dos israelitas que moraram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todas as multidões de Jeová saíram da terra do Egito. Essa é uma noite em que celebrarão o fato de que Jeová os tirou da terra do Egito. É uma noite que todo o povo de Israel deve celebrar para Jeová por todas as suas gerações. Jeová disse a Moisés e Arão: esta é a lei referente à Páscoa. Nenhum estrangeiro pode comer da refeição pascual. Mas se alguém tiver um escravo que foi comprado com dinheiro, este deve ser circuncidado. Só então ele poderá comer dela. O colono e o trabalhador contratado não podem comer dela. O cordeiro deve ser comido numa única casa. Não leve nada da carne para fora de casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a Assembleia de Israel deve celebrar a Páscoa. Se um estrangeiro que mora entre vocês quiser celebrar a Páscoa para Jeová, todos os do sexo masculino da casa dele deverão ser circuncidados. Só então ele poderá se aproximar para participar da celebração, e ele se tornará como um israelita de nascimento. Mas nenhum incircunciso pode comer dela. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre vocês. Portanto, todos os israelitas fizeram assim como Jeová havia ordenado a Moisés e a Arão. Fizeram exatamente assim. Naquele mesmo dia, Jeová tirou os israelitas e as suas multidões da terra do Egito.